Fala galera, eu sou o Felipe, vai começar agora o vídeo 11 do nosso desafio de 21 dias. E depois de passar por tanta reflexão profunda, pessoal, a gente queria trazer aqui para vocês uma das coisas que faz com que a gente haja como grupo dentro da comunidade que a gente está criando. A gente na Merim, até para ser mais gourmet, diferente, a gente costuma dizer que a gente não é uma empresa. É óbvio que a gente é uma empresa. A gente não diz que a gente é uma empresa, a gente diz que a gente é uma causa, a gente é um movimento, que é mais chique falar que a gente é um movimento. Mas a gente diz isso também para ser chique, mas mais importante do que isso, porque a gente acredita que toda vez que a gente cria uma causa, a gente coloca pessoas juntamente com a gente para lutar por esse movimento. E para começar a nossa empresa, uma das coisas que inspirou a gente a começar o nosso estudo, a começar a nossa prática, foi um movimento que foi descoberto, eu acho, não criado, nos Estados Unidos. Um professor universitário se juntou com um dos empresários mais bem-sucedidos lá da América do Norte para fazer com que a gente entendesse o seguinte: qual é a diferença entre uma empresa que investe muito em comunicação, tipo a Casas Bahia? Os universitários me ajudaram aqui no ponto eletrônico. Como é que a gente compara a Casas Bahia, que investe muito em comunicação, com o Magazine Luiza, por exemplo, que investe, comparado com o Magazine Luiza, uma quantia muito menor do que a Via Varejo, que é dona, né, das Casas Bahia. Inclusive, falando que o Magazine Luiza investe pouco, se a gente tivesse a grana do Magazine Luiza, esse conteúdo estaria chegando a muito mais pessoas, provavelmente. Investe quase metade. Metade, de novo, sopraram aqui no meu ponto. O que acontece? Esse estudo ele tentou entender por que o Magazine Luiza tem um sucesso tão grande, em alguns momentos até maior do que as Casas Bahia. Qual é, a variável? Por que isso acontece? E eles começaram a entender que essas empresas que não investiam prioritariamente em comunicação, elas eram empresas cidadãs. E o que isso quer dizer? Eram empresas que estavam mais preocupadas com a sociedade, com a comunidade que estava em volta do negócio, do que com o próprio lucro. O capitalismo que a gente aprendeu a endeusar e que a gente aprendeu a aplaudir, principalmente quando a gente fala de empreendedorismo de palco, ele ensina pra gente que a gente tem que valorizar quem tem muito dinheiro. Mas, de novo, o dinheiro é uma realidade imaginada. A única coisa que existe é a relação entre as pessoas, né? Somos nós mesmos. E aí, essas empresas, elas começaram a valorizar essa questão do ser humano. E esse movimento, ele começou a comparar o faturamento dessas pessoas, o faturamento dessas empresas, melhor dizendo, para tentar entender qual era realmente a diferença. E eles começaram a entender um negócio muito legal. No médio e longo prazo, essas empresas que são mais conscientes, que são mais cidadãs, que são mais preocupadas com o entorno do que com o próprio lucro, elas faturam de 10 a 15 vezes mais do que empresas que não são conscientes. E esse movimento, intitulado Capitalismo Consciente, ele nasceu nos Estados Unidos por volta de 2007, 2008, e ele veio para o Brasil no começo de 2013. E aí, dentro do movimento no Brasil, a gente, inclusive, na Merim, teve a oportunidade de participar da primeira conferência latino-americana do capitalismo consciente. Eles lançaram, lá quando a gente teve essa oportunidade, em 2019, uma pesquisa para tentar entender como é que o capitalismo consciente funcionava no Brasil. Antes, inclusive, dessa pesquisa, a gente na Merim já tinha até um dado, que é do Instituto Ayrton Senna, junto com a ESPM, que é a principal escola de marketing e propaganda do país, que diz que no Brasil, 80% dos consumidores já esperam que as marcas contribuam mais para a sociedade do que elas fazem hoje, porque a iniciativa privada tem um papel importantíssimo no desenvolvimento de uma sociedade sustentável. O capitalismo consciente no Brasil começou a perceber que o Magazine Luiza, a Reserva, a Natura, o Boticário, a Cacau Show, comparadas com seus concorrentes, eles rentabilizam, que é quanto dinheiro que sobra, então não só fatura, de 2 a 4 vezes mais do que os concorrentes, independentemente do período, seja no curto, no médio ou no longo prazo. Isso começou a inspirar muito a gente, porque a gente viu ali a oportunidade de colocar as nossas capacidades publicitárias e comunicacionais a favor de um movimento que faz bem para o mundo. E aí a gente começou a entender que a gente poderia sim se tornar um movimento, que ia trazer esse conceito para dentro dessa comunidade que a gente está criando. Falando de uma forma mais específica, quando a gente fala de consultoria estratégica, a gente traz isso para o sul de Minas, mas quando a gente fala da educação, a gente está falando de trazer isso para a nossa comunidade, que não necessariamente é do sul de Minas. E o que a gente precisa entender depois dessa introdução longa que eu fiz é o seguinte: por mais que a gente defenda o capitalismo consciente, a gente não acredita que o capitalismo consciente é a única saída. A gente acredita sim que o nosso sistema ele precisa ser mais inclusivo, ele precisa ser mais diverso, e a gente acredita sim que uma pessoa não deve valer 15, 20 vezes mais do que outra só por conta da quantidade de dinheiro que ela teoricamente faz, porque a gente sabe muito bem quem constrói a riqueza dessas pessoas. A gente está dizendo aqui que a gente precisa ser mais igual nas oportunidades, nas disputas, nas competições, no que seja. A gente, para ter realmente um mundo mais justo, a gente vai precisar abandonar esses termos bélicos que a gente
adora repetir como público-alvo, como, sei lá. A gente tem que parar de repetir esse monte de coisa e começar a entender que a gente foi feito para fazer bem para o mundo. E aí a gente vai começar, sim, a criar não só os nossos movimentos, mas começar a apoiar o das outras pessoas também. Para a gente fechar, eu queria deixar aquela atividade que faz com que a gente reflita sobre o conteúdo passado. O capitalismo consciente, no nosso caso, é sobre propósito, é sobre o porquê a gente faz o que a gente faz todos os dias, é sobre paixão. E paixão é sempre sobre a seguinte pergunta: no que vocês trabalhariam se não existisse dinheiro? O que vocês fariam até de graça? Quando a gente responde esse tipo de coisa, a gente está mais próximo do que a gente chama de porquê, de propósito, de razão. E quando a gente está mais próximo dessa razão, a gente está mais próximo de ser quem a gente realmente nasceu para ser. Muito obrigado pela companhia até aqui. Me achei muito apresentador agora. Até o próximo vídeo.